Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Sábado, vamos iniciar o nosso dia com a leitura da Bíblia, dia 7. E hoje nós vamos ler, dentro do nosso plano, só um pouquinho, gente, um minutinho aqui, só um pouquinho, tá? Um pouquinho. Vamos lá, agora sim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa leitura do dia 7. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Lembrando que vocês podem ter acesso via Spotify. Nosso plano de leitura está lá também. Apenas com um dia de atraso, né? Devido à questão do YouTube não permitir que eu faça o download no mesmo dia do vídeo. E aí ele permite apenas no dia seguinte, e daí no dia seguinte eu posto no Spotify o áudio do dia anterior, certo? Então vamos lá, hoje dia 7, vamos ler os capítulos 22, 23 e 24 de Gênesis. Na tela aí o capítulo de número 22. Bom dia a todos, aos membros do canal, Ana Bruno, Neuzedir, Eliane, Marinês, os demais irmãos aí que estão comentando, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, capítulo 22, deixa eu só mudar minha tradução aqui, um minutinho, aí. Deus põe Abraão à prova. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou:
pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posses das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos, a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele
a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isto. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este tinha lhe falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: Incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a qual nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber.
Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha do Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então um homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então um homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente.
Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhe disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Ela respondeu: Sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai-roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vamos lá? Esse último capítulo, bem longo, né? Mais de 60 versículos. Deixa eu compartilhar com vocês agora aqui a tela para a gente começar a fazer algumas anotações aí. Deixa eu ajustar aqui. Bora lá. Bom, capítulo 22, nós estamos vendo aqui, um dos capítulos mais famosos da história de Abraão, né? Quando nós vemos Deus colocando Abraão à prova. É interessante aqui porque nós vamos ver o Antigo Testamento. Deus já tinha falado logo depois ali de Noé, para que não houvesse derramamento de sangue. Lembram que quando nós vimos isso, quando logo após o dilúvio, o Senhor diz que tinha dado as ervas para os homens comerem, mas agora também dava aos animais. O Senhor Deus vai falar que não se derramaria sangue de humanos, né? Porque se fosse derramado o sangue de um homem, seria requerido a vingança, o sangue de outro homem deveria ter sido derramado. É interessante que, para muitos intérpretes, há uma certa consternação do fato desse texto, porque o sacrifício humano, né, embora ele não tivesse sido concretizado, ele estava sendo ordenado pelo próprio Deus, que anteriormente havia proibido, né? É claro que existem muitas lições morais e principalmente lições espirituais, até
existe um pai da igreja chamado Orígenes que vai achar que esse texto era um texto alegórico, né? Tratava-se de uma alegoria, mas na verdade não. Aqui é um drama realmente humano, né? Um grande drama, um sacrifício a ser feito, porque o próprio Deus, e aqui a palavra é muito clara, né? Deus pôs a prova. Então Deus, tá? Não foi algo vindo aleatoriamente. E a palavra aqui Deus é Elohim, tá? Lembra que eu falei que Yahvé ia até o capítulo de número 19 e aqui volta Elohim, tá? Ou seja, tem um izinho ali, né? Vou ser mais... Só um pouquinho. Então notem que nesse capítulo que nós estamos vendo aqui, é o próprio Deus falando com Abraão. E uma coisa que chama a atenção no próprio texto, tem várias coisas que chamam a atenção nesse texto de Deus colocar Abraão à prova, né? Primeiro, o fato de Abraão... O texto não deixa isso claro, né? A gente não tem ideia se Abraão questionou Deus, se discutiu com Deus, ou se simplesmente levantou e fez. O fato é que o texto deixa claro que não houve nenhuma objeção por parte de Abraão, tá? Deus fala, pegue o seu filho, tá? De novo, tá? Mesma palavra que Elohim, tá? Ou seja, divindades, ou a própria trindade aqui falando com Abraão, tá? Então nós estamos vendo a trindade envolvida nesta prova de Abraão. Pegue seu filho, né, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá e ofereça holocausto. Tá? Essa palavra holocausto aqui, ela é interessante porque é oferta queimada. Então não havia nenhuma dúvida quanto àquilo que Deus estava falando. Tá? É oferta queimada. A palavra aqui deixa eu... Olar. Significa oferta queimada, tá? Então, não era simplesmente uma adoração, não era nada que não envolvesse sacrifício, envolvia sacrifício mesmo. E aí o texto vai dizer que Abraão segue, né? Ele não faz nenhuma objeção, separa alguns dos seus servos, e há uma jornada interessante, porque é uma jornada longa, tá? Olha só. No terceiro dia. Então, notem que o verso de número 4 vai dizer que essa jornada, essa caminhada, uma jornada longa, né? Uma viagem longa, talvez feita aí com coração triste. Imaginem 3 dias caminhando. O que se passava na cabeça de Abraão pensando o seguinte: Deus me prometeu ser pai de multidão, que a minha descendência seria maior que as estrelas do céu e que a areia do mar. E agora, né, eu estou indo numa jornada para oferecer meu filho. Né? E essa jornada, que ficava a região de Moriá, ficava a cerca de 65 quilômetros de Berseba. Tá? Então eles fizeram uma jornada aí de aproximadamente 65 quilômetros, né, de Berseba, onde Abraão residia. Abraão estava em Berseba, o Senhor lhe envia para Moriá. Tá? Então, eles viajaram em média aí 22 quilômetros por dia, caminhando. Né? É algo bem interessante aí, claro, talvez montados em camelos, animais, mas é uma jornada que não se faz de forma célere, né? Era uma viagem com dificuldade, por isso leva-se 3 dias. E aí, imaginem, né, toda esse tempo sendo questionando, ou até mesmo pensando o que Deus estava, qual é o propósito do Senhor.
E é interessante que tem uma palavra que chama muito atenção nesse capítulo aqui, que para mim vai mostrar por que Abraão depois é considerado pai na fé, né? O pai da fé, ou um grande herói da fé. O versículo de número 5 vai dizer o seguinte, ó. Eu e o rapaz iremos até lá, depois de termos adorado, tá? Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Tá? Versículo de número 5 vai dizer adorado. Essa palavra aqui, deixa eu só... Essa palavra aqui é interessante porque adorado, ela tem uma raiz primitiva, né, que diz inclinar-se. Deixa eu sublinhar aqui. Inclinar-se. Tá? Mas também deprimir-se. Deprimir-se. Prostrar-se. Prostrar. Ou seja, diante de Deus, e esta era uma adoração que também a palavra não era simplesmente se prostrar diante de qualquer pessoa, era se prostrar diante de um superior em deferência. Então, Abraão está mostrando aqui, nesse texto, que ele diz, vamos adorar, mas ele diz também, voltaremos para juntos de vocês. Ou seja, Abraão já tinha uma expectativa e uma esperança de que ele retornasse com o menino. Pela fé, ele não sabia, óbvio, como se daria todo esse processo em cima do Monte Moriá. Mas, pela própria experiência que ele tinha com Deus, ele já sabia que provavelmente ou Deus poderia prover um holocausto, ou Deus poderia colocar, né, ou até mesmo ressuscitar Isaac, ou sei lá, né, talvez até convicto de que o Senhor realmente estava exigindo dele o sacrifício, poderia, né, lhe dar outro filho, por que não? E aí há um diálogo interessante entre Isaac e Abraão, né? E esse diálogo vai, de uma certa forma, trazer um dos nomes aí que muitos conhecem a respeito de Deus, né? Que seria Deus proverá, né? Deus proverá. Isaac entende, sabe como funciona o holocausto. E aí, pai, né? Tá tudo certinho aqui. E agora, né? Cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer, olha, Deus proverá, né? Ou muitos conhecem Jeová Jireh, né? Deus proverá. Tanto que o monte foi conhecido depois como o monte do Senhor, onde o Senhor proverá, né? Deus proverá para si um holocausto, né? Deus proverá para si essa oferta queimada, tá? Então, lembrando que o holocausto aqui é oferta queimada. Abraão era um homem que fazia muito altares, né? Abraão era um homem que adorava a Deus. E a Bíblia diz que Abraão chega no lugar, edifica um altar, arrumou a lenha e amarrou Isaac, seu filho. É interessante esse verso de número 9, porque aqui era o lugar onde se consumaria os 3 dias de caminhada, né? Então, pensem bem, ele organiza um altar, né? Então, talvez o altar mais importante da vida de Abraão, de todos os altares que ele organizou, de todos os altares que ele levantou para o Senhor, onde ele sacrificaria o seu filho, né, o seu filho querido. Lembrando, né, eu já falei em algum outro momento, na antiguidade
eram erigidos altares simples, feitos de pedra, até mesmo de terra, às vezes. Ele coloca a lenha que estava sobre o ombro de Isaac e amarra Isaac, né? É interessante porque todo sacrifício que era feito com animais, os animais sacrificados, eles eram amarrados, porque percebendo que estavam em perigo, né, ou que estava sucedendo, eles ofereciam resistência. Mas Isaac, sendo mais jovem, mais forte do que seu idoso e velho pai, né, deve ter se submetido voluntariamente. A cena é quase inconcebível, né? Porque muitos críticos até acham que, pela estatura espiritual de Abraão, não creem que isso deveria ter sido feito por Abraão. Então, muitos, aqueles que também gostam de colocar os primeiros 11 capítulos de Gênesis como lenda, como mito, vão também colocar dentro desse, englobando esse aspecto mitológico de Gênesis, que na verdade não existe, né? Cremos que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada por Deus, cremos que esses relatos são verdadeiramente reais. É óbvio que falta muitos detalhes, porque o objetivo da Bíblia não era nem detalhar assim com precisão muitas coisas. Olha, Isaac ofereceu resistência, Abraão questionou Deus. Então o enredo, até porque não se havia tanto material, não havia farto material disponível para escrita, nós temos que lembrar disso, né? Hoje você abre um editor de texto no computador, você pode escrever quase que infinitamente, né? Mas naquela época havia escassez de material para escrita, então se aproveitava e também se escrevia aquilo que realmente se desejava passar a mensagem. E claro, lembrando que a Bíblia ela procura transcrever o enredo de criação, queda, redenção e glorificação, sem se preocupar com... Não é um livro de história, não é um livro de ciência, não é um livro que venha trazer todos esses detalhes, tá? Mas o fato é que a cena realmente ela é uma cena quase que inconcebível, né? De imaginar que o filho vá aceitar sem resistência nenhuma e se oferecer ainda para que ele seja sacrificado. Interessante aqui também, nesse texto, é que, novamente, lembrando que no início do capítulo Deus está falando com Abraão. E aqui aparece novamente aquela cristofania. Mas o anjo do Senhor, quando Abraão vai sacrificar, o anjo do Senhor entra em ação e diz: não faça nada com o menino. Tá? Então nós temos aqui novamente uma cristofania. Nota que a relação de Deus com Abraão é muito próxima. Por isso que ele até foi intitulado amigo de Deus, né? Quando daquela situação em Sodoma, que nós vimos que o próprio Deus vai dizer: como posso esconder algo daquele a qual eu escolhi, né, trazer toda a descendência e abençoar as famílias. Então, Abraão era tido como amigo de Deus. Então, o anjo do Senhor intervém. Esse anjo, novamente falando, ele é uma cristofania, uma manifestação visível de Deus. Ele diz: não faça nada, você mostrou que... E interessante, né? Deus está falando, chegar no lugar de Deus, o anjo fala, e o anjo agora diz: olha, você não me negou. Preste atenção no texto aqui, tá? Olha só. O anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão, né? Eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Ou seja, não foi o anjo que pediu o filho, tá? Mas é o anjo que está pedindo o filho, né? Ou melhor, é o anjo que está impedindo o sacrifício do filho. De novo, não foi o anjo que pediu. Início do capítulo 22 é Deus, Elohim, tá? O anjo impede, mas agora ele diz: olha, você não me negou. Como assim? Você não me negou?
se eu não foi o anjo que pediu. Então, esse anjo do Senhor, em letra maiúscula, lembra que eu disse para vocês? É cristofania. É o próprio, provavelmente o próprio Cristo ali, né? O próprio Jesus ali, né? Nessa manifestação, interagindo com Abraão. E aí, o Senhor proverá, que vai aparecer no verso 14, né? E aparece ali o carneiro com chifres. Isso é muito interessante porque Abraão vai dizer para o filho, no momento em que o filho questiona onde é que está, né? Onde é que está o cordeiro? E aqui sim, né? O Senhor proverá. Opa, só um pouquinho. Esse Senhor proverá aqui é o termo conhecido, né, por o i é separado, né, na transliteração do hebraico, e o vá, e o vá, e o y tem o som de j, né? Jeová Jire, ou seja, o Senhor vai prover, o Senhor proverá. E essa provisão aqui é interessante porque ela é uma tipologia do sacrifício de Jesus Cristo, que Deus proveria o cordeiro para si. Quando João Batista está ali batizando Jesus, passa, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus chamado de cordeiro pela primeira vez. Certo? Depois, na continuação, veio os descendentes de Naor. Naor era Naor é irmão de Abraão, né? Naor é irmão de Abraão. Vai ter toda a descendência dele aqui. Abraão e sua esposa Milca geram Betuel, tá? Então, Betuel é sobrinho de Abraão. Então, no capítulo 24, quando nós vemos a questão de Rebeca, então, se Betuel, que é pai de Rebeca, é sobrinho de Abraão, Rebeca era prima de Isaac, né? Ok? Rebeca era prima de Isaac. Capítulo 23, a morte de Sara. Então, Sara morre com 127 anos. Tá? Morreu na cidade de Kiriat Arba, que é Hebron, então terra de Canaã. Detalhe muito importante, não sei se vocês perceberam, Abraão está no lugar da terra prometida, né? Ou seja, Abraão está ali pisando a terra que está sendo prometida para a sua descendência, né? Então, lembram que em algum momento Deus diz, olha, percorra toda a terra, né? Palmilhe a terra, faça um mapeamento da terra. Tá vendo essa terra toda aí? É a que eu vou dar para a tua descendência. Então, claro, depois que os filhos de Jacó descem para o Egito, permanecem lá, a gente vai ver no final de Gênesis, né? Permanecem lá e depois são escravizados por mais de 400 anos, e aí sim, né, quando são libertados, há uma promessa de retornarem para Canaã e essa terra ser a terra que eles vão herdar. Aqui é um diálogo de Abraão, né, em relação a um lugar que ele gostaria de enterrar, de sepultar a sua esposa, Sara, né, na cidade de, na verdade, nós vimos anteriormente, em Hebron, né? E aí ele pede uma caverna chamada Macpela. Deixa eu só ajustar o texto aqui, porque ficou muito alto ali. Aqui está, né? Macpela, tá? E na verdade, essa palavra está interessante, né? Porque ela vai falar em porção ou em dobro. Né? Macpela é uma caverna dentro de um território que Abraão negocia com Efron, né? Um heteu,
Eles vão ali ter uma discussão de... Abraão era um homem muito reconhecido, muito famoso, tanto que o próprio Efron vai dizer que ele era um príncipe, né? Deixa eu ver onde é que está isso. Verso de número... Onde é que está aqui? Ali, verso de número 6, já havia passado, né? Os filhos de Et vão dizer, olha, você é um príncipe de Deus. É interessante esse príncipe de Deus aqui, porque príncipe naquela época, a gente sempre faz esse falsete aí com o nosso vocabulário, né? Na ideia do nosso português, o que é príncipe na sociedade agora, né? O príncipe, a gente lembra lá, rainha da Inglaterra, hoje rei da Inglaterra, o príncipe é aquele que está ali na linha sucessória do trono, né? Esse é o príncipe. Daí quando a gente olha para Isaías falando que o nome de Jesus seria príncipe da paz, a gente fala, príncipe. Príncipe é uma pessoa elevada, um capitão, tá? Então quando a gente fala que Jesus era o príncipe da paz, nós estamos falando em capitão. Né? Um guerreiro, um general, um líder, uma pessoa elevada, né? Um chefe. Então, quando os homens ali, os filhos de Et, dizem que Abraão é um príncipe de Deus, olha, tu é um capitão de Deus, tu é uma pessoa elevada aqui e, né, tu tem direito ao que tu quiser. Tanto que nessa negociação eles depois vão fazer há um diálogo intenso ali de querer Efron querer entregar a terra e Abraão querer comprar. Lembrando que essa terra fica em frente aos carvalhais de Manre, que também já era um lugar que já pertencia a Abraão, né? Então ele queria manter ali essa proximidade. Claro, se sepultavam em cavernas ou pedras escavadas, tá? É bem interessante nós observarmos isso. Então não havia o hábito de se enterrar pessoas como se tem hoje em dia. Eles sepultavam as pessoas em cavernas ou em pedras escavadas. Então não havia tanta caverna disponível assim perto dos lugares, né, da onde se tinha propriedade. Então o que Abraão fez foi justamente, olha, tem uma caverna na frente ali de Manre, eu quero, né, comprar essa caverna, e a partir dali. E os filhos de Et, havia, isso vai aparecer depois com a Raquel saindo das tendas de Labão. Havia um símbolo naquela época que determinava a propriedade do terreno, e eles se chamavam ídolos. Lembram que tem um momento em que Raquel sai, né, sai com Jacó, quando Jacó decide fugir, depois dos 14 anos de trabalho, Jacó decide fugir do seu sogro Labão. Raquel pega os ídolos da casa. Esses ídolos eram ídolos que determinavam propriedade, era como se fosse uma escritura, né? Hoje em dia, olha, o que determina a posse sua de um terreno é uma escritura, né? Essa escritura está lavrada num registro de imóveis e tem testemunhas dizendo, olha, realmente esse terreno existe e ele pertence a fulano de tal. Naquela época, além das testemunhas, como é o caso dos filhos de Et, né? O texto vai dizer aqui, ó, na presença dos filhos de Et, a saber, todos que entravam pelo portão da cidade, ou seja, esses homens já eram as testemunhas, mas aqui em Abraão não vai aparecer isso, mas vai aparecer lá depois com Raquel a questão do certificado de propriedade, que digamos assim, os ídolos que eles chamavam, né? Então nós temos aqui, no final do capítulo 23, essa confirmação de que a sepultura agora pertence a Abraão, certo? Vamos para o capítulo mais longo, né, e o último capítulo. Esse capítulo está dividido
em algumas perícopes, né? Uma esposa para Isaac, tá? E aí tem todo... Ele até é interessante porque ele, de certa forma, ele vai até o versículo 67, né? Ele vai... esse capítulo é bem interessante porque nós vamos ver Abraão já está viúvo, né? Enterrou a sua esposa, tá? Agora, Abraão, já velho, de idade avançada, né? Chama um dos seus servos e diz o seguinte: ponha a mão debaixo da minha coxa para que eu faça com que você jure ao Senhor. Né? Aqui Abraão chama, o texto é bem interessante, chama o mais antigo servo da sua casa. Né? Ou seja, talvez fosse o mesmo Eliezer, né? O Eliezer, que Abraão, quando começa o diálogo com Deus a respeito de descendência, né? Ele vai citar Eliezer, o Damasceno. Né? Então, talvez fosse ele. Né? E aí, Abraão pede que o seu servo faça um juramento, né, para que esse juramento fosse feito diante do Senhor. Né? Esse juramento ele tem uma conotação assim muito da cultura local, tá? Ele é algo assim. Lembrando que nós vivemos, eles viviam numa sociedade, né, em que a fertilidade e a procriação determinavam o poder. Tá? Lembram disso? Lembram que Sara estéril era uma maldição. As mulheres hebreias estéreis era uma maldição, ou seja, o Senhor não abençoou. Então, esse termo põe a mão na sua coxa era um juramento feito, né? Alguns dizem que era pelos órgãos genitais, né? Onde se concentra então o poder procriativo do homem, daí os quais, por sua vez, são conferidos por Deus, né? E aí tinha uma cultura de se jurar, justamente dizendo assim, olha, uma força divina, né? Nós dependemos dessa força divina, justamente para que tudo se suceda conforme nós estamos acordando aqui. No atual contexto aqui, esse tipo de juramento fala da continuidade da linhagem de Abraão, ou seja, Abraão está preocupado com com a continuidade da sua linhagem. Tem uma promessa que precisa ser cumprida aqui. Embora ele já tenha o filho tem que casar, porque se o filho não casar, morrer, acabou-se a linhagem ali. Então, Abraão, por meio de Isaac, seria continuado. Então, essa ideia do juramento na coxa, com a intenção de procriação, né, estava ali justamente sendo algo assim, selado uma aliança, dizendo, olha, tu tens que encontrar uma mulher, né, e a procriação estava envolvida potencialmente, o que mostra o quão apropriado foi esse tipo de juramento na ocasião. Né? Há um juramento que vai acontecer lá em Gênesis 47, que Jacó faz o mesmo pedido para José. Né? Entendeu? Então, não sei se vocês entenderam essa parte, mas aqui é interessante nós vemos que há uma preocupação com a continuidade da aliança. Né? Um texto também que chama atenção, embora vivendo no meio, Abraão não quer que seu filho case com as filhas dos cananeus, ele quer que seu filho seja casado com alguém da sua parentela, né? Isso deixa muito claro no texto, ele quer que alguém seja casado junto com a sua parentela, e aí sim, né? Texto 9, o servo põe a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo aquilo que foi resolvido. Ou seja, escolher dentre os parentes, dentre as famílias, alguém para casar com
Isaac, ok? Verso de número 10 vai dizer que ele parte, então, rumo da Mesopotâmia, que era a cidade para onde Arã, melhor, para onde Naor foi morar, né? Então o texto aqui está muito claro, Mesopotâmia. Tá? A Mesopotâmia tem um significado interessante esse nome, né? É Arã dos dois rios. Tá? Mesopotâmia é aquela região acima, né? Não temos um mapa aqui agora, mas é uma região ali acima de Canaã. Então, uma grande região, né? Envolve, hoje, se fosse olhar para a Mesopotâmia, muitos daqueles países árabes ali seria a Mesopotâmia, né? Também uma parte de Canaã. Fora da cidade, fez com que os camelos se ajoelhassem junto ao poço de água, né? Então aqui ele faz um pedido ao Senhor, né? Notem que era alguém, por ser mais velho, era alguém que conhecia os hábitos espirituais de Abraão. Então ele diz: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Tá? Então ele conhecia muito bem os hábitos espirituais, era um servo que provavelmente fazia parte desta vida espiritual que estava ali em volta da casa de Abraão, né? E aí tem todo aquele diálogo ali que ele vai falar com o Senhor, dizendo, porque esse diálogo vai se repetir lá na frente, tá? Eu vou deixar mais pra frente, porque toda essa história, todo esse enredo que acontece dele pedir água e aí sim confirmar que é Rebeca a esposa para o seu filho, ele vai contar depois para a própria família, né? Quando nós vamos ver da confirmação do Senhor, da confirmação de ceder Rebeca para Isaac. Uma coisa que chama atenção nesse texto aqui, né? Já que é tudo parente aqui, esse Labão que vai aparecer aqui também é o sogro de Jacó, será sogro de Jacó futuramente, né? Porque lembram que quando Jacó precisa fugir do seu irmão por roubar a primogenitura, Rebeca vai então pedir para que ele vá para a casa dos seus parentes. Então Labão, lembrando, é irmão de Rebeca, né? O texto está muito claro aqui. Ó. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Então, da mesma forma que Isaac casa com a sua prima, Jacó também depois vai casar com as suas primas, tá? As filhas Raquel e Lia, filhas de Labão, primas de Jacó, serão suas esposas, então. O texto até é interessante porque ele já mostra que Labão era um camarada, né, meio que negociador, espertalhão, percebeu aquilo que havia, que o servo de Abraão havia dado, ele já fica interessado, né, chamou, vem para cá, já está tudo preparado aqui, né, então Labão já se mostra aqui um homem, e depois com Jacó vai mostrar também o quanto ele era alguém que trapaceava nos seus negócios, tanto que Jacó teve que trabalhar 14 anos, né? E aí sim, a partir do verso de número 37, o servo de Abraão vai começar a contar toda a história, né? Ele relata todo o acontecimento, tudo que se deu diante do poço, ele resgata toda a história, né? Olha, Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando deu à luz a um filho. Ele resgata toda a história, né? É bem provável que ele deva ter contado muito mais do que está relatado aqui, como, por exemplo, a promessa da descendência, relatos da vida espiritual do próprio Abraão. Então é interessante que isso tudo é resumido aqui nessa... Ele resume, faz uma breve do versículo 36, né? Conta até o versículo 39, quando ele pede para... vá para cá, 38, né? Do versículo aqui. Deixa eu só arrumar aqui só um pouquinho.
ficou ruim aqui meu traçado. Ó, do versículo 36 até o 38, ele conta a respeito da história de Abraão e da busca pela esposa, né? E aí, no versículo 40, ele vai dizer: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada. Olha que interessante. Aparece novamente aqui anjo em letra maiúscula, tá? Então, esse anjo em letra maiúscula é interessante que alguns entendem que também, embora não apareça a expressão anjo do Senhor, né, esse anjo com letra maiúscula possa também ser uma teofania. Aí eu prefiro ficar com o anjo do Senhor sempre quando para realmente uma teofania, uma cristofania. Mas o fato é que Abraão está dizendo que o anjo acompanharia e daria sucesso na jornada, bom termo na jornada, né? O juramento pode ser quebrado, ou melhor, desfeito. Ele vai contar, né, que ele estaria desobrigado do juramento caso a moça não quisesse vir com o servo, né? Essa ideia de desobrigação é justamente, ó, tu tá livre, tu é inocente, tá? Esse é o termo aqui, tá? A palavra para desobrigado aqui. A palavra para desobrigado é N-A-K. N-A-Q-A. Ou seja, tu estás livre, né? Não vai ter condenação porque, tu fez um juramento, tu jurou, né? Juramentos eram verdadeiros contratos diante dos homens e até mesmo diante de Deus, mas Abraão coloca uma possível, né, quebra desse contrato, desse juramento, caso a moça não queira vir, né? Não queira acompanhar, tá? Então, porque o juramento era uma aliança, tá? Esse juramento que aparece aqui é uma aliança. Rebeca vai corresponder, vai atender. Então, o verso 44 até o verso de número 48, nós vemos todo esse cenário aqui acontecendo, né, e da confirmação daquilo que o servo de Abraão colocou em seu coração e orou pedindo a Deus, né? Olha, que a moça me dê água quando eu pedir para beber e que ela também sirva os meus camelos, né? É interessante isso. E o que eu chamo a atenção aqui no texto é: seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Deixa eu só baixar o texto aqui. Ó, ali, ó, versículo de número 44. Seja a mulher que o Senhor designou. É interessante, né? Porque geralmente as pessoas dizem assim: cada pessoa tem uma, digamos assim, Deus separa alguém para cada pessoa, Deus prepara alguém para cada pessoa. As pessoas questionam muito: Deus tem alguém preparado para mim? Deus separou alguém para mim? É claro que existe o que nós chamamos de vontade absoluta e vontade permissiva. Muitas das nossas decisões que nós tomamos na vida são decisões da nossa também responsabilidade humana. Mas aqui há uma designação do Senhor, né? Ou seja, lembrando que esse designar, e aí o designar é provar, decidir, ou ser correto. Então, é uma decisão. Então, o Senhor decidiu, tá? Então, esse é o contexto aqui que nós estamos vendo. O Senhor decidiu, tá? Então, o Senhor designou, o Senhor decidiu, o Senhor, de certa forma, né? Lembrando até por quê? Abraão sai de Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra,
Abraão coloca no coração de que Isaac não case com as filhas dos cananeus e que Isaac case com alguém dos seus parentes. E dessa forma temos aí uma solução caseira e, claro, direcionada pelo próprio Senhor Deus para que isso aconteça. Tá? Lá à frente, Labão e Betuel, pai de Rebeca, diz, olha, isso realmente procede do Senhor, não temos nada contra, né? E esse procede do Senhor aí é interessante, eles confirmam que isso vem de Deus, né? Ou seja, proceder aqui, tá? Seria ir adiante, ou seja, o Senhor confirmou, talvez, o Senhor... e aí é interessante, porque a palavra procede, né? Aqui ela tem um significado, ela se diz assim, yatsa, né? Yatsa. Y-A-T-S-A. Lembrando que estou sempre transliterando aqui. É ir adiante ou ir à frente, tá? Ou seja, é bem provável que Labão e Betuel receberam algum sinal a respeito da vinda do servo ou a respeito do casamento de Rebeca, tá? Então, quando eles dizem, não temos nada para dizer, né, é porque realmente foi confirmado e segundo a palavra do Senhor Deus, tá? Segundo a palavra do Senhor Deus, tá? Aí ele, né, confirma, depois ele tenta sair mais cedo, ele vai dizer lá no final do versículo, do versículo 56, depois que eles pedem para ficar aí 10 dias, ele diz, olha, não me detenham, né, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo esta jornada. E o que é mais interessante aqui que nós vamos ver depois é da saída o próprio encontro, né? Um encontro muito interessante entre Isaac e Rebeca, que vai acontecer no final do capítulo. Tá? Isaac veio de Beer Lahai-roi, né? Cidade onde Agar batizou assim, o lugar onde Deus vê tudo, o que tudo vê, porque morava na terra do Negueb, né? Então, região mais próxima ali. E aí o texto diz que, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos também, e Rebeca levantou os olhos, ou seja, né, parece que já era Deus ali direcionando este encontro, selando esse amor, e quando Rebeca desce do camelo, pergunta para o servo, quem é aquele lá? É o meu senhor, sim, é o meu senhor. Ela se cobre com o véu, né? Um sinal de pureza, um sinal de virgindade, claro, e um sinal de mulher que estava, né, de certa forma, sendo prometida para alguém, né? Então, ela já estava mostrando ali com aquele sinal de cobrir o rosto que ela estava comprometida e já mostrava para o próprio Isaac que era para ele mesmo, né? Ok? Chegamos no final, hoje um pouquinho mais extenso, né? Mas capítulo maior aí exige aí uma leitura mais apurada. Certo? Deixe o seu like, continue, chegamos no dia 7, amanhã estaremos aqui novamente às 7h30 da manhã. Então, durante os finais de semana, às 7h30. Durante os dias da semana, às 6h30. Tá? De segunda a sexta, 6h30. Sábado e domingo, às 7h30. E você também pode acompanhar pelo Spotify. Certo? Que Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes nessa leitura. Chegamos apenas no dia 7. Aí já concluímos 24 capítulos do livro de Gênesis. Avançando aí nesse propósito que Deus colocou em nossos corações. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Ele assim permitir.